Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Felicidade aí aos leões, leoas aí do nosso Brasilzão, né? Maravilhoso! Brasilzão aí que tá caminhando por um caminho terrível. Mas tô fazendo esse vídeo aqui mais de registro. Vim dar uma caminhada porque eu decidi dar uma mudada na minha vida mesmo. Necessidade de saúde, né? E também espiritual, né? Mentalidade. Ver se muda a mentalidade. Melhora a mentalidade, né? Melhorar os aspectos positivos, corrigir os negativos, né? Atenuar pelo menos, né? O que a gente faz é suportar, né? Às vezes a nós mesmos. Aí eu saí pra dar uma volta mais a Bibi, ó. Não sei se deu pra ver ela aí. Oi, Bibi, dá oi. Fala, oi. Aí vou dar uma mudada na rotina. Aí tô deixando esse vídeo de registro, que o gordinho aqui tá com 109 quilos. E aí tem que chegar no mínimo a 90 quilos. Então aí tem uma caminhada de 19 quilos aí pra perder. E eu vou deixar de registro aqui, porque eu vou fazer jejum e oração. E vou fazer um propósito para que eu dê conta de chegar nesse processo. Porque na realidade, que eu tenho que entender mesmo, é que isso é investimento. E fé é investimento. A fé é o maior investimento que você pode fazer. Aí por sequência vem os outros investimentos, né? Mas o maior investimento que você pode fazer é a fé. A fé pode transformar a sua saúde, seu estilo de vida. Pode te dar um propósito, um novo propósito. Uma mudança de paradigma. Pode te fazer retornar ao centro. Não no ser egocêntrico, mas te fazer a se dar a verdadeira importância que você tem na sua vida. A verdadeira, não a que o mundo prega e a sociedade prega para colocar a gente dentro de uma caixinha, né? De vaidades e luxúrias. Mas sim da nossa capacidade de conseguirmos nos enxergar as nossas próprias falhas, o nosso eu, né? E tô começando esse propósito, espero que vocês acompanhem. E a gente vai falar de investimento e fé. E o primeiro investimento é a fé. Deus abençoe a todos aí. Tudo bem? Pois é, pessoal, tem um projeto aí de... Na realidade, existe uma necessidade de um emagrecimento visível, né? Que já é visível. E pela minha saúde, por causa do meu problema de visão, a médica orientou que eu também buscasse esse emagrecimento para poder aliviar a pressão na cavidade ocular. Para quem tem glaucoma, é um problema muito grave. Você tá um pouco acima do peso, com sobrepeso, qual seja, porque a cavidade ocular, ela, para acomodar a gordura da face, ela enche de gordura e aquilo ali pode apertar o globo ocular e o globo ocular já está com a sobrepressão, né? Que não tem para onde sair, porque o glaucoma na realidade é porque não existe uma fuga da aquosidade do olho e aí ele sofre pressão e esmaga o nervo óptico que fica no meio do globo ocular, ligando até o cérebro. E aí o esmagamento desse nervo ocular, ele leva a pessoa a perder a visão e não ver que está perdendo a visão, porque é gradativo. Vai matando as células, né? Vai dando uma escavação, matando as células. Eu já tenho um problema de visão que eu não enxergo do olho direito, e aí aconteceu no olho esquerdo, eu já perdi 80% da visão, tenho 20% do campo visual. E agora eu vou começar um projeto de emagrecimento. E para esse projeto de emagrecimento, como eu já passei por um processo de dedicação em jejum e oração, eu vou utilizar a fé para
esse processo de emagrecimento e vou documentar, deixar documentado, deixar registrado em vídeo. Preciso que vocês acompanhem, preciso que quem puder dê o like, compartilhe, que se for ver esse vídeo no futuro, veja que a fé e o investimento estão ligados. Porque o primeiro investimento que você tem que fazer na realidade é na sua fé e na sua saúde. É o primeiro investimento. É se colocar de volta no centro da vontade, né? No meu caso, que sou evangélico, cristão, no centro da vontade de Deus. Esse tipo de processo, de projeto, vale para qualquer religião que você pratique. Até a pessoa que não tem uma religião declarada, se fizer o jejum, né, e seguir os passos, ela também vai emagrecer, isso aí é certeza. Porém, o que que acontece? Para quem não tem a disciplina necessária para poder emagrecer sem remédio, não tomando remédio algum, e poder emagrecer, chegar no objetivo sem o uso de medicação, e que tem dificuldades, porque é uma doença, é uma doença não só da alma, como também uma doença psicológica, né, psíquica. O, o, a, lógico, tem os fatores físicos, né, os fatores biológicos, né. Logicamente existem os fatores biológicos, né, porque a pessoa muitas vezes tem dificuldade de emagrecer, o metabolismo dela não é o mesmo, passou de uma determinada idade, como eu passei de uma determinada idade, agora eu estou com 44 anos, vou fazer um processo diferenciado, entendeu? Então, não posso fazer exercícios físicos de alto impacto agora, nem que aumentem a carga da minha pressão, porque justamente por causa desse sobrepeso. Então, eu vou ter que emagrecer primeiro para depois fazer um investimento em atividade física, com peso, controle, com cardio mais avançado. Então, eu vou ter que fazer esse processo de emagrecimento primeiro. Esse processo de emagrecimento consiste, para quem tem essa dificuldade, consiste em colocar um propósito à frente e entregar um propósito a Deus. Porque muitas vezes a sua resistência, sua resiliência está ligada muitas vezes à fé. Então, algumas pessoas, por fé, conseguem cumprir propósitos, né? Porque passa até a pensar, se eu não cumprir com Deus, eu vou cumprir com quem, né? Se eu não cumprir comigo, eu vou cumprir com quem, né? Eu tenho propósitos que eu tenho que cumprir com pessoas que eu tenho algo a entregar a elas, né? Mas se eu não cumprir comigo, cumprir com Deus primeiro, eu não vou ter como. Então eu vou precisar de fazer um sistema, fazer um estudo sobre minha vida, uma reflexão sobre minha vida e sobre aquilo que, como eu estou agora, né? Eu já fiz esse estudo, já fiz essa reflexão e agora eu vou traçando as outras metas para poder chegar no determinado ponto que é os 90 quilos. Eu estou com 109 quilos, tem que chegar a 90 quilos, eu acho que é 109, talvez um pouco mais. Eu vou pesar essa semana e vou colocar no vídeo que vai ser o vídeo justamente deste emagrecimento, né? Eu vou fazer um processo de um mês, mas eu vou postar, cada semana eu vou postar um vídeo falando como está sendo o desenvolvimento. O processo de um mês seria, na primeira semana, jejum até meio-dia, diminuir a metade das refeições, diminuir pela metade, fazendo, sem sofrimento também, né? Fazendo as refeições de maneira que eu não venha sentir um impacto muito grande no começo, mas sempre com propósito. O primeiro propósito desse jejum, que vai ter incluso orações às 3 horas da manhã, né? Porque às 3 horas da manhã o fluxo ali é menor, né? Para chegar no ouvido do Papai do Céu. E também
fazer a desintoxicação de muita coisa. Eu já não bebo refrigerante, não vou comer doce durante esse processo, né? Quero eliminar o doce assim para sempre. Talvez um doce que eu coma seja uma rapadura, alguma coisinha assim, mas eliminar o doce o máximo possível, né? Uma outra situação é evitar o carboidrato o máximo possível. Não é deixar de comer, é evitar, porque no princípio pode me dar um dumping, né? Porque eu tô com sobrepeso e meu fígado está sobrecarregado. Então eu vou fazer uma reeducação para que o meu fígado também passe a ter uma melhoria, né? E aí ele melhorando, eu já tô com esteatose hepática grau 2 e aí eu preciso diminuir essa esteatose hepática porque as evoluções da esteatose hepática são terríveis, né? Não bebo, não fumo, não utilizo substâncias ilícitas. Um vício que eu tenho é água com gás, café, agora eu vou ter que cortar, né? Cortar todo tipo de vício, não é diminuir o vício, né? Não ser dependente daquele vício, né? Às vezes eu tô com sede, eu vou e opto por uma água com gás e eu sei que não faz mal nenhum, o médico falou que não faz mal nenhum, mas o problema é o meu acesso àquele tipo de vício. Por exemplo, eu cortei o refrigerante e não sinto falta do refrigerante, mas tomo muito suco. Então já é uma coisa que eu vou ter que cortar para não sofrer tanto, entende? No futuro, justamente com isso aí. E depois da primeira semana aí já começa um pouquinho mais pesado, que vai ser até as 18 horas, até as 6 horas, né? Então chegando na segunda semana, eu pretendo fazer até as 6 horas da tarde. É difícil, mas eu tenho que chegar a cumprir isso, entendeu? Eu tenho que chegar a falar assim, não, minha alimentação vai ser das 6 até a meia-noite, se eu não dormir antes. Então eu tenho que educar o meu corpo a não sentir falta disso. E o porquê que eu falo que é um emagrecimento utilizando a fé? Porque eu não tenho disciplina para atingir esse propósito se não houver um propósito de fé por trás disso, se não houver um propósito por trás disso. Então eu vou fazer a primeira semana, é um jejum de agradecimento a Deus pela situação na qual eu já me encontro, né? Porque tenho vida, tenho família, tenho possibilidade de mudança. Então, se você tem possibilidade de mudança, cabe a você o agradecimento, né? Se não importa a situação que você tiver, se houver uma possibilidade de mudança, de transformação, já agradeça a Deus, porque você vai em busca dessa transformação, dessa mudança. E aí eu vou atrás desse agradecimento, vou agradecer a Deus em jejum e oração. E as próximas etapas vão ser pela minha saúde, a saúde da minha família, mais especificamente nesse primeiro vai ser sobre a minha saúde, a minha vida, recolocar ela nos eixos, tanto emocionalmente, financeiramente, mas principalmente na saúde mesmo, fisicamente, para que eu possa tomar os outros passos. Fé e investimento e fé, né? Então, tratando-se de investimento, esse é o primeiro maior investimento. Aí depois eu vou traçar as outras metas de investimento, que vai ser com trabalho, né? Mostrando a situação de que é possível investir mesmo ganhando relativamente pouco, né? O que ganha a média da sociedade brasileira hoje, o Brasil com dificuldade, então a gente vai trabalhar para provar que é possível crescer em meio à dificuldade, que é possível romper barreiras com a fé. E nisso a gente vai entrar na seara do investimento. Começa pequeno, vai crescendo devagar, vou ter que elaborar um projeto para pagar saldar todas as minhas dívidas, tudo que tiver em aberto para pagar, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tem que traçar um projeto para isso, para que haja um crescimento.
Eu acabei de sair de um empreendimento que não deu muito certo por causa da minha condição de saúde e por causa da sociedade, da maneira que foi, e acabei saindo com algumas dívidas. Então, existe esse processo que tem que ser sanado, mas se não houver uma conversão, uma mudança de ritmo, uma mudança de direção, vai continuar na mesma situação. E esse propósito de jejum e oração é para que haja uma mudança no meu mindset, uma mudança na minha cabeça, uma mudança na minha mente, para que eu possa enxergar, ter uma visão além, né? Os Thundercats, né? Uma visão além do alcance. Para que eu possa ter uma visão além daquilo que me é apresentado fisicamente. Então, eu preciso ter uma visão espiritual, uma visão mais apurada sobre as coisas, né? E quando eu digo visão, não é só física, quem é do espírito entende o que eu quero dizer, né? E saber filtrar o que é bom e ruim, saber ter filtro, retomar uma consciência com Cristo para que ele possa ser meu guia e meu orientador nos próximos passos, né? Aprender a confiar nas pessoas corretas e ter os outros passos a serem seguidos. Agradeço muito a todos, tá? Espero que vocês compartilhem, porque vai ser uma jornada muito bacana. Quem puder, né, chegar aí até o final e a gente conversar sobre isso nessa jornada, e eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu tenho fé e eu vou investir em mim. Invista em você, invista na sua fé, invista na sua mente, invista na sua saúde. Não adianta você investir, ter dinheiro aplicado em bolsa, em banco, em tudo e não ter um investimento de sucesso na sua saúde, na sua paz, na sua tranquilidade, na sua cabeça. Porque senão é um alicerce forjado sobre a areia e aí vem o vento e derruba tudo, né? Deus abençoe, muito obrigado, valeu, obrigado a todos, até mais.